Então, a gente vai estar falando aqui no livro 1, tá? Sobre a agricultura e a ocupação do espaço, a organização dos grupos sociais. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai fazer uma breve revisão aqui de como tudo começou, desde lá dos nômades e sedentários, né? Que a gente viu e a gente está estudando e vai entrar aí agora um pouquinho sobre os... A gente vai estar falando aí um pouquinho sobre os sedentários. Então, preste bastante atenção aqui, ó. Nós vimos que os primeiros grupos humanos, eles não habitavam apenas em um local, né? Eles viviam mudando de lugar. Eles eram nômades porque eles eram caçadores, eles eram coletores. Então, eles viviam aí à procura de locais onde tinha alimentação para eles, certo? Então, eles ficavam mudando de canto a cada vez que eles percebiam que ali não tinha mais o que eles poderiam estar pegando para eles. Então, se não tinha mais a coleta de fruta, não tinha mais a coleta de verdura, então eles tinham essa necessidade de estar procurando para estar se mantendo. Eles não esperavam que começasse tudo de novo, que nascesse, eles saíam à procura. Isso tudo aconteceu, gente, lá no Paleolítico, onde é chamada aí da Pedra Antiga, que é um dos períodos em que está dividindo aí a pré-história, e também conhecido como a Idade da Pedra Lascada, que nós estudamos. Esse nome ele é decorrente por quê? Porque é de uma habilidade que foi desenvolvida pelos primeiros seres humanos. Foi algo que eles foram se aperfeiçoando, foram polindo ali as pedras, já foram colocando, produzindo ferramentas, instrumentos de trabalho. Então, com o passar do tempo, eles foram aí se aperfeiçoando. E foi também no Paleolítico quando eles começaram a desenvolver a habilidade do fogo. Então, eles começaram a perceber aí que o fogo, como foi surgindo, e eles começaram aí a estar desenvolvendo essa habilidade para eles estarem pegando esse fogo e trazendo para o seu benefício. Então, o benefício do fogo para eles foi para espantar os predadores durante a noite, na noite de frio, eles estarem ali se aquecendo. Então, o fogo, ele foi de grande valia para esse pessoal, porque eles começaram ali a estar aproveitando ele para espantar aqueles predadores que à noite ficavam ali ao redor, que um animal, quando vê o fogo, ele não vai estar chegando perto, ele tem medo. Então, os grandes predadores, quando viam o fogo, eles não chegavam perto. E tais habilidades somente fizeram sentido lá no finalzinho desse período do Paleolítico. E teve início também aí no Paleolítico, a gente viu a produção artística dos seres humanos nas paredes das cavernas, onde eles começaram a pintar imagens de animais, de homens, de mulheres, de crianças, além das cenas que eles faziam ali para estar retratando as suas caças, o que foi que acontecia. Hoje em dia, aí as meninas gostam de um diário, muitas gostam de um diário. Então, hoje nós temos a escrita, mas antigamente eles não sabiam escrever. Então, o modo deles estarem passando e estar transmitindo, mostrando como era que eles viviam e como é que foi aquele dia, por exemplo, como não tinha uma foto, então eles retratavam através de uma pintura, de uma imagem que eles mesmos faziam nas paredes das cavernas. Já no Neolítico, no Novo, nós temos aí que é uma divisão cronológica, tá? Entre o Neolítico e o Paleolítico. E começou aí a prática da caça e da coleta, onde a gente vai estar falando aí na página 172 sobre a agricultura e a ocupação do espaço. Mas isso não começou de uma hora para outra, isso vem bem de antes, onde eles começaram a deixar de ser nômades
deixaram de estar à procura e eles começaram a observar que as sementes que caíam ali no chão, com o passar do tempo, elas começavam a crescer, começavam a florescer. Então, eles começaram aí a ter essa técnica de estar plantando e foi tornando cada vez mais aí a prática da caça e da coleta difícil. Então, era muita gente, foi aumentando esse grupo, então ficava difícil deles estarem procurando alimentos para todos. Então, começaram a perceber isso aí, que essas plantas, as sementes caíam e elas floresciam. Então, olha que ideia legal, eles pegaram e tá plantando ali. E o que é que eles precisaram, gente? A sedentarização, que foi aí a descoberta da agricultura, obrigou eles a se tornarem sedentários. Então, com essa descoberta da agricultura, eles tinham que vigiar a plantação, tinham que cuidar do gado, por exemplo, e foi aí que começou a construir as primeiras casas, vilas, aldeias, com pedras, tijolo, madeira, argila. Então, começou aí as primeiras aldeias. Então, eles tiveram que estar fixando sua moradia no local para que eles pudessem ali estar cuidando dessa colheita, de estar vigiando. Imagina só, eles plantarem, deixar ali e ir embora. Aí vinha um animal, acabava comendo aquela colheita ali, ou se crescesse e eles não percebessem, não sabia o tempo ainda, vinha outro e pegava. Então, eles tinham que começar a fixar ali a sua moradia, de fixar ali o seu ponto para que pudesse estar vigiando. E quando crescesse aquelas plantas ali, eles estarem se beneficiando dela. E foi quando eles começaram aí a fazer as suas aldeias ao redor dos rios. Por isso que é muito importante aí esses rios, o Rio Nilo, o Rio Eufrates. Então, foi muito importante para eles, porque esses rios aí, chamados os rios do crescente fértil, eles começaram a observar que as águas ali, elas iam estar favorecendo para eles na agricultura. Garantiram a água aí para estar regando essa plantação, abastecer a população, o gado que vinha para ali, os animais vinham e acabavam se bebendo dessa água, e eles acabavam ali capturando mais fácil. E as mulheres, elas trabalhavam na agricultura, onde elas preparavam os alimentos. Os homens caçavam, as mulheres tomavam conta aí da agricultura e preparavam os alimentos. E os rios, eles foram bastante importantes nesse processo, não só por conta da pesca, mas porque os grupos de animais, eles iam beber água e facilitava a caça. Então, o domínio da agricultura, ela começou lá nos nômades, quando eles não tinham resistência fixa, eles tinham que procurar a caça, a pesca e a coleta, e a agricultura foi a grande revolução neolítica. E os sedentários, eles começaram o quê? A cultivar, a plantar e a domesticar os animais. Então, a revolução neolítica ela é a passagem da vida dos nômades, dos grupos de caçadores e coletores, para a vida sedentária, para a vida doméstica. Vem aqui comigo na página 172, para a gente estar vendo aqui o que tem falando aí no livro de vocês. Olha só. A agricultura e a ocupação do espaço. Ela fala que durante milhares de anos, os grupos humanos tiveram que se deslocar, como a gente já viu aí, eles tinham que estar se deslocando para estar procurando os seus alimentos, em busca de alimento. E tudo começou a mudar quando eles começaram a plantar e a colher, dando início aí à prática da agricultura. E por meio dessa observação, eles descobriram que as sementes caíam no chão após algum tempo e elas iam crescendo, gerando novos alimentos. Então, como é que eles poderiam aí estar plantando, observando tudo aí, percebendo aí que em locais próximos aos rios tinham frutos diversos
Então, eles começaram aí, na auxiliar a sua produção, começaram a criar outros instrumentos. Então, os instrumentos que eles criavam ali com ossos, com pedra, eles agora começaram uma nova técnica, que foi da peça de cerâmica. Eles começaram a produzir essas peças, onde eles poderiam estar armazenando água, armazenando sementes, armazenando frutas. Então, tudo aquilo ali eles começaram a estar armazenando. Para auxiliar na produção de alimentos, foram criados instrumentos, como machados, facas, foices. Além disso, era preciso estar armazenando as sementes. Então, as sementes eles iam guardando, porque daqui a um ano não tinha como sair de uma hora para outra aquele alimento. Então, quando eles viam que aquele alimento, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o milho. Então, eu pego, cultivo o milho, eu tenho que guardar aquelas sementezinhas ali, o feijão, e depois, quando acabar, eu tenho que plantar, né? Então, eles começaram ali a plantando e aguando, para que na próxima colheita eles estivessem com mais fartura. E daí eles podiam estar expandindo, né? Eles passaram aí a aprimorar essas técnicas e o barro, eles começaram a estar cozinhando barro. Por quê? Porque se eles, no caso, colocassem água ali no barro sem cozinhar, aquele barro ele ia desmoronar, ele não ia aguentar a água. Então, eles já foram aprimorando essas técnicas. Então, eles produziram instrumentos também para abrir as valas no chão, onde eles colocavam as sementes. Então, tudo isso, com o passar do tempo, eles foram aprimorando, foram aprendendo, e hoje em dia nós temos aí uma tecnologia, onde hoje em dia nós não precisamos aí estar cavando em muitos locais, porque nós temos aí, tratores, que vão estar ali arando, vão estar limpando a terra, vão estar abrindo as valas, vão estar colocando as sementes. Hoje em dia nós temos aí técnicas de aguar esses plantios. Então, hoje tudo foi com processo. Então, não foi do dia para a noite que conseguia... tenho uma ideia, vou fazer assim. Não. Eles foram observando e, com o passar do tempo, eles foram aperfeiçoando as suas técnicas. E muitas dessas técnicas milenares são usadas ainda hoje por agricultores. Nós temos aqui um trator puxando arado, que vai preparar a terra para o plantio. Antigamente, iam ali os homens com o arado empurrando, depois vieram ali os animais para ajudar, e agora nós temos os tratores para estar ajudando a estar arando essa terra. Na página 174, nós temos o seguinte: as mudanças no modo de vida dos seres humanos. Então, não foi de uma hora para outra essa mudança de vida, e assim como eles tiveram essa mudança na agricultura, além de cultivar os vegetais, também teve aí a domesticação de animais. E eles tinham que estar cuidando desses animais, vinham os animais para, por exemplo, para a beira do rio, e eles acabavam capturando e colocando uma fêmea e um macho, começou ali a reprodução, começou a aumentar o rebanho, né? Então, é chamado de domesticação de animais, onde esse fato aumentou a quantidade de carne, de leite, de queijo, de ovos. A lã das ovelhas passou a se utilizar para a confecção de vestimentas. Então, foi algo que foi acontecendo, não do dia para a noite, mas com o decorrer do tempo, e que eles foram aproveitando tudo aquilo ali que eles podiam estar aproveitando. O desenvolvimento dos instrumentos, houve aí o crescimento populacional, por ter sido causado pela maior oferta de alimentos, gerada pela prática da agricultura e da criação de animais. E quanto maior a população, maior deveria ser a produção.
Então, quanto mais gente tinha, maior teria que ser a produção. Então, eles foram aumentando com o passar do tempo. E por isso o controle de produção precisava ser cada vez mais eficaz. A baixa de produção de alimento podia levar as pessoas à morte. Então, se tinha 100 pessoas e eu plantava só para 10, não dava. Então, tinha que ter mais gente para me ajudar e eu, com essas pessoas, consegui não só para 100, mas vamos dizer assim, para 200. Porque eles teriam que ter ali uma reserva, né? Foi necessário aprimorar essas técnicas para evitar aí o período de escassez e até a fome. E a organização social dos seres, dos grupos, social dos grupos humanos, seres humanos aqui quase, né? Então, a transição da vida de nômade para sedentária, ela demorou milhares de anos, como nós já vimos, já falamos, não foi de uma hora para outra. A introdução da agricultura não ocorreu também ao mesmo tempo, ela foi ocorrendo de acordo com as necessidades que eles foram tendo, eles foram criando técnicas, certo? A fixação dos grupos humanos e a convivência constante trouxeram a necessidade de estar criando aí novas organizações. Aos poucos, houve a divisão do trabalho para cada grupo, onde as mulheres eram responsáveis pela agricultura e os homens eram aí responsáveis pela caça e a pesca, né? Então, cada um cuidava, cada grupo cuidava aí de uma produção. Foi que, a partir dessa divisão, passaram a organizar vários setores e permitiu que houvesse um grupo especializado em trocas mais tarde. Então, se o grupo de Luiz plantava milho, o grupo de Wesley plantava feijão e o grupo de Raquel plantava arroz, então começou ali uma comercialização. O grupo de Raquel, que era de arroz, então ela não produzia arroz só para o grupo dela, ela produzia para 3 grupos, onde ali eles poderiam depois estar fazendo a troca desses produtos. Então, o grupo especializados em troca, onde começou aí o comércio, tá? E de forma que ele passou a ser tão importante como a agricultura, por meio da troca. Então, Raquel tinha o milho, tinha o arroz, não tinha o milho e não tinha o feijão, mas o Wesley e Vitor tinham, então eles começavam a trocar com Raquel. Então, chegava ao ponto em que todos tinham ali os mesmos produtos. Raquel trocava com Wesley, com Luiz, por exemplo, o arroz pelo milho e o feijão que eles tinham. Então, havia aí essa troca, certinho? Então, por isso que é tão importante a gente estar estudando aí a história do passado, a organização do grupo, a agricultura e a ocupação do espaço, para a gente poder entender como que tudo acontece, como foi que tudo aconteceu e como é que tudo acontece hoje no nosso dia a dia.